Bem, nós estamos aqui no Batatais Futebol Clube, onde aconteceu uma coletiva de imprensa para passar a atual situação do clube. E nós vamos conversar agora com o presidente, com o presidente em exercício, como queira, André Tofetti. Ele vai explicar a real situação aí, como que a gente se encontra, como que o time se encontra. Aos amigos da educadora, Valéria, sempre é prazeroso falar com vocês. Essa coletiva de imprensa hoje, junto com o departamento jurídico, foi para esclarecer a situação documental do Batatais Futebol Clube. Infelizmente, quando fomos para registro de atas do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva eleita, o cartório devolveu não aceitando a ata do Conselho Deliberativo, porque o Conselho estava vencido desde 2021. Tá? Depois de 2 anos que nós fomos tentar protocolar, apareceu essa novidade. Então, o Departamento Jurídico do Batatais, através do Dr. Eduardo Lombardi, entrou com uma liminar, um pedido de administração provisória, me nomeando, para que a gente não pare o clube, os processos que o clube está respondendo, que me dê poder para que eu defenda o Batatais no nível de jurídico, trabalhista e também Federação Paulista. Tendo a ata não registrada, o Batatais internamente tem um presidente, tem um conselho, mas não tem representatividade nenhuma de nível jurídico. Então nós estamos com esse processo, deve sair entre hoje, nessa quarta-feira, dia 27, até amanhã, 28. Saindo dessa liminar, eu vou à Federação Paulista, junto com o nosso advogado, doutor Eduardo, para a gente acertar a situação das nossas categorias de base, uma licença exclusiva do Batatais para disputar as categorias de base do Batatais Futebol Clube, para não prejudicar nenhuma categoria. Bom, a situação atual, então, é que sub-20 não pode concorrer. Saiu a tabela, teve o Conselho Arbitral no último dia 14 de fevereiro e já publicou a tabela da competição e o Batatais não aparece na tabela. Tem um grupo lá que tem 5 clubes e os outros todos com 6 clubes. Simplesmente, desde 2021, não foi feito novas eleições. Em razão um pouco da pandemia, em razão um pouco da falta de interessados, não foi sequer convocado às eleições. Então, nesse sentido, o cartório, de forma legal, de forma correta, informou que não poderia registrar a ata atual pelo princípio da continuidade. Você não pode ter esse lapso de tempo. Ou seja, a convocação para a eleição do Conselho Deliberativo, a eleição da diretoria, tudo está inválido. Depois sai a liminar judicial, nós vamos lá e vamos resolver. Nas outras categorias de base? Ainda não, porque o 11 e o 13, o 11 e o 12, o início é em agosto de 2024 e o 13 e 14 em maio. E não foi marcado ainda o Conselho Arbitral. Então, se sair a liminar essa semana, vai dar tempo de registrar essas categorias para disputar pelo Batatais. Ô André, bom, falando aí na situação do investidor, aí do parceiro, como fica a situação? O interesse dele continua pelo clube? Sim, o Bernardo, que é meu parceiro aqui, é um investidor, ele é meu diretor também administrativo de futebol, ele também ficou surpreso com essas documentações aí que bloqueou e travou o Batatais Futebol Clube, mas me garantiu que vai estar até o final, a gestão nossa até 2025, ele vai estar comigo aqui todos os dias e participando do Batatais. Digamos assim que a última diretoria que estava aí não tinha noção que estava irregular ou que teria que ter sido feita uma outra eleição, isso passou desapercebido? Eu acredito que o Conselho Deliberativo, principalmente o Conselho Deliberativo, segue o estatuto social do clube, né? Então, acho que em 2021 teve aquele problema do ex-presidente Rolando, que era do Conselho, deixar as tuas atividades aqui no clube, e passou despercebido, infelizmente, chegou nesse ponto. Aguardem, as eleições vão ser convocadas, vamos disputar uma coisa democrática, tanto para o Conselho quanto para a questão da diretoria executiva. Isso vai ser rápido, não é eterno, não é 1 ano, 1 mês, 2 anos, 3 anos, não tem um prazo, mas isso vai ser feito com a maior brevidade possível, a convocação de novas eleições. O presidente hoje, de forma irregular, vai perder esse mandato que ele foi eleito, vai perder isso. Isso causou um prejuízo para todos, inclusive, principalmente para o
Batatais Futebol Clube e para a cidade como um todo. Bom, vocês sabem aí, tem informação de quem é que está, vamos dizer aí, barrando aí, que se resolva isso? Essa pessoa tem interesse em pegar aí a direção do clube? Segundo consta, não. Segundo consta, ela apenas apresentou essa petição falando que ele não poderia sem apresentar uma alternativa viável. Eu acho que se você não quer que eu faça, você tem que se colocar no meu lugar. Se você não quer que eu seja professor, você venha e vai dar essa aula no meu lugar. Agora, simplesmente falar, não vai, ele não pode dar essa aula e os alunos vão ficar sem professor. Então, não tem uma alternativa viável no processo que nós entramos. Foi apenas para, perdão da palavra, foi para tumultuar. Falando aí nessas questões que vocês mesmos citaram, questões aí de furto de fiação, de furto de cabos. Bom, você tomou aí as atitudes necessárias, foi feito o boletim de ocorrência e como está a situação? Hoje, pela manhã, eu estive com uma oitiva junto com o doutor Andreotti. Ele me mandou a intimação, estive lá, esclareci algumas coisas que, depois que eu assumi o Batatais, me chegou as informações, passei tudo a ele, ele agora vai fazer a parte policial dele, de investigação, e vai cobrar quem é de direito. Tá certo. Com relação lá ao espaço que o Batatais Futebol Clube tinha na FEBEM, vocês decidiram por bem aí abrir mão do espaço? Sim, sabe, porque lá é um espaço que pertence ao Estado de São Paulo, tá? Se eu entro com despejo ou reintegração de posse de uma cessão de uso que eu tenho da estrutura lá, eu ia movimentar o Estado, então o Estado poderia prejudicar todos que lá estão, principalmente aqueles campos de futebol que tem lá da Liga. Então, nós decidimos não mexer com isso, vamos retirar as coisas que pertencem ao Batatais lá dentro do alojamento lá, trazer aqui para o estádio e o Estado toma as providências que achar necessário.